Renan. Presidente Renan, em 2011, quando eu cheguei nessa casa, ainda como suplente, eu percebi que o Brasil tinha milhares de obras de toda a natureza paralisadas. Eu, então, fui buscar informações sobre essas obras paralisadas no Brasil, em 2011. Procurei o Ministério do Desenvolvimento, TCU, CGU e outros órgãos. Infelizmente, não tive êxito, não tive informações sobre essas obras. Nessa mesma época, em 2011, eu então usei um projeto de lei número 538/11, aonde cria-se uma carteira destas obras inacabadas ou paralisadas no país. Lamentavelmente, senador Medeiros, este projeto andou-se muito pouco nesses 5 anos. Graças a Deus, agora está na mesa para ser votado, e eu hoje, inclusive, peço ao presidente Renan que faça, presidente, se digne, o desapensamento desse projeto 538/11 dos demais projetos que se encontram na casa, para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Pois bem, mas ontem, presidente Renan, eu tive o prazer de participar de uma reunião ministerial, a convite do presidente Temer, para tratar exatamente sobre o assunto das obras paralisadas. E lá eu tive, então, a grata satisfação de ouvir do presidente Temer que será imediatamente reiniciada 1.600 obras no Brasil. Obras que demandam de 500 a 10 milhões de reais para as suas conclusões. E o presidente Temer começou a sua fala dizendo, inclusive, que esta decisão nasceu de uma reivindicação nossa. E isto me deixou realmente muito contente. E também, hoje eu fiquei muito feliz que hoje, presidente Renan, nós então tivemos a primeira reunião da comissão especial aqui no Senado Federal, que irá acompanhar e fiscalizar as obras inacabadas e paralisadas no Brasil. Eu acredito que esta comissão irá contribuir muito com o governo federal. Pois bem, acho importante registrar aqui que o presidente Temer fez questão de assinalar, volto a dizer, que foi uma demanda do Congresso Nacional. O encontro de ontem deixou clara a disposição do governo de acabar de vez com os chamados esqueletos de infraestrutura que se multiplicam de norte a sul do nosso país. O ponto de partida é a retomada de 1.600 obras federais, sendo 721 delas já nos próximos 90 dias e mais 400 até junho do ano que vem. São creches, pré-escolas, centro de artes, quadras esportivas, unidades básicas de saúde, redes de saneamento, obras de urbanização, de infraestrutura turística, de prevenção em áreas de risco e até aeroportos. Obras distribuídas em 1.071 municípios, que vão movimentar a construção civil, gerar milhares de empregos e melhorar a qualidade de vida da população.
A expectativa é que todas essas obras, avaliadas entre 510 milhões de reais cada uma, estejam concluídas até o final de 2018. Pelo menos metade até junho de 2018. Para isso, o governo vai investir 2 bilhões e 73 milhões de reais. Recursos já estão previstos na Lei Orçamentária de 2017, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Vale destacar também, senhor presidente, o lançamento de um aplicativo chamado Desenvolve Brasil, por meio do qual cada cidadão poderá acompanhar e monitorar o andamento das obras retomadas. Olha que coisa maravilhosa. Agora, até o povo brasileiro, qualquer brasileiro hoje pode acompanhar qualquer obra, senador Deca, em qualquer canto do nosso país, através desse site, desse aplicativo Desenvolve Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Estamos jogando aqui luz, que nós sabemos que é o melhor desinfetante contra a corrupção, não é? Essa é uma iniciativa importantíssima, volto a repetir, para garantir a transparência do processo e a melhor fiscalização por parte da sociedade. A retomada dessas obras de menor porte por parte do governo federal, assim como a instalação da Comissão Especial do Senado Federal, são iniciativas fundamentais para acabar com o cemitério de obras que já rendeu prejuízos bilionários para os cofres públicos. É bom lembrar que o abandono das obras ocorre pelos mais diversos motivos. Eu vou colocar aqui tão somente 5, mas são diversos. Por exemplo, falhas técnicas, problemas com licenciamento ambiental, desapropriação, planejamento inadequado ou até mesmo falta de recursos. Não importa, a população não pode pagar a conta pela irresponsabilidade ou pela má gestão dos recursos públicos. A comissão especial instalada hoje assume o compromisso de fazer um levantamento preciso de todas as obras federais abandonadas ou paralisadas, de avaliar causas e responsabilidades pela situação de cada uma delas e propor medidas legislativas para tentar sanar o problema e evitar que novas obras sejam paralisadas. Pois bem, senhor presidente, eu percebo que essas 1.600 obras que o presidente Temer pediu a retomada imediata de suas construções, eu vejo que, primeiro, vai devolver ou vai dar à sociedade esta obra que com certeza será de muita importância, primeiro. Segundo, irá recuperar esses bilhões já investidos nessas obras que hoje estão a céu aberto, sendo depedradas e acabadas. E terceiro, esses 2 bilhões e 73 milhões que serão investidos nessas 1.600 obras, irá evidentemente gerar emprego e renda nesses 1.071 municípios no país. Mas o presidente Temer disse também ontem que não só essas obras, ele também vai olhar obras acima de 10 milhões também. Evidentemente que o momento que o Brasil está atravessando é muito delicado. A fatura que o presidente Temer assumiu é uma fatura pesada, mas essas obras paralisadas no Brasil passou a ser, para o presidente, eu percebi ontem, uma preocupação enorme. E outra coisa interessante também são as obras empenhadas e não iniciadas. Obras empenhadas e não iniciadas, que são centenas de obras empenhadas e não iniciadas. Como? O governo anterior, o governo do PT, lançava uma obra de R$1 bilhão e tinha como orçamento 10 milhões de reais, senador Deca, só para fazer um fato político, só para enganar o povo. Repito, lançava-se uma obra, fazia um projeto
não é? Uma obra com um custo final de R$1 bilhão, por exemplo, e tinha 5 milhões para iniciar a obra. Evidentemente que essa obra nunca iria sair do papel. E eu acredito que o presidente Temer deverá baixar um decreto extinguindo essas fantasmas, né? Essas obras fantasmas que o PT criou para permanecer no poder. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Infelizmente eu ia pedir uma parte, mas aí... Com a palavra, Vossa Excelência. Também com a palavra, orgulho, Vossa Excelência, para uma parte ainda. Senador José Agripino. Senador Ataídes, eu quero cumprimentá-lo, não apenas pelo seu discurso, que, aliás, o senhor vem se distinguindo como um dos senadores mais presentes na tribuna e sempre tratando com muita propriedade dos temas mais relevantes, mas cumprimentá-lo pela iniciativa que o senhor teve junto ao presidente Renan Calheiros e ao presidente Michel Temer, a iniciativa que o senhor teve de criar todo esse movimento de apoio do Senado da República à conclusão das obras inacabadas. Estabelecer essa prioridade. Não podemos deixar uma obra que começou parada, porque é desperdício de dinheiro público, é frustração de expectativas, é dispersão de energias, e Vossa Excelência foi um batalhador desta causa, a causa de se concluir aquilo que se começou. Quero lhe dar os parabéns por isso. E o presidente Michel Temer, hoje, ainda fez questão de lembrar o presidente Michel Temer que essa iniciativa do governo a qual o senhor se refere tem a sua marca, a marca do seu estímulo, do seu impulsionamento. E eu penso também, se Vossa Excelência me permitir, ainda de maneira lateral, observar que se o Senado aprovar a chamada PEC que limita os gastos públicos, isto vai servir como um antídoto a essa doença orçamentária que é própria do nosso Congresso há muito tempo, que é de criar janelas para se iniciar determinadas obras sem recursos suficientes para concluí-las. A aprovação da PEC do teto dos gastos vai nos levar a nós, congressistas, a trabalharmos o orçamento de uma maneira mais séria, de uma maneira mais realista, não inventando receitas que não acontecerão para encaixar obras que serão fadadas a ficar paradas. De modo que eu penso, meu caro senador Ataídes, que esta iniciativa do governo e essa aspiração sua se completam com o aperfeiçoamento do regime fiscal brasileiro, que terá como consequência inevitável o aprimoramento da metodologia do Congresso ao elaborar o orçamento da República. Muito obrigado. Me permite... muito obrigado, senador Aloysio, como sempre. Vossa Excelência sabe que quando eu cheguei na casa definitivamente, Vossa Excelência era meu líder e continua meu líder. E eu quero consertar aqui, corrigir um erro que eu estava esquecendo, presidente Renan. Presidente Renan, Vossa Excelência foi um dos protagonistas desta preocupação dessas obras paralisadas no Brasil, e eu estava esquecendo de parabenizar Vossa Excelência, não é? E quanto à PEC 241, ela será aprovada, acredito eu, e vai estabelecer um novo marco na gestão pública do Brasil. Muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores senadores,